O que me interessa é a opinião do homem que está pronto para casar. Então, ele já está economicamente estável, com saúde e pronto para casar. O que este homem quer de uma mulher para se casar com ela? Então, foi essa sempre a pergunta que eu me prontifiquei a responder. E, para minha surpresa, entrevistando os homens a minha vida inteira, faço isso o tempo todo, inclusive, repito, né, é bem menos frequente, mas eu atendo homens também, eu vejo que continua exatamente a mesma coisa, as respostas são iguais de 35 anos atrás para cá, e recentemente até, inclusive, meu filho estava na sala com mais 5 amigos, eu fiz a mesma pergunta para os meninos, responderam a mesma coisa, eu falei, olha, realmente nós homens, a gente não mudou nada. Existe uma razão para a gente ser assim, que seria uma razão fisiológica até. Para nós escolhermos uma parceira, primeiro o nosso corpo tem que escolher. Quando eu digo isso, nós não temos controle eficiente da ereção. Ou seja, se a mulher não nos dá tesão, seria a palavra certa, não adianta. Então, todo homem escolhe primeiro a mulher baseado nessa questão, na questão sexual. Se ela está dentro do que ele quer de uma atração sexual para ele. Só depois daí é que ele vai para os outros fatores. Que seria a parte de relacionamento, que seria a parte de valores, né? E depois a parte de diversão. Que eu sempre falo, o homem quer uma puta, uma mãe e uma amiga. Que seria a parte de comportamento sexual, a parte de valores e tradições e a parte de diversão e entretenimento. Se bateu essas 3, pode casar que você vai ser feliz. Tá. E assim, a mulherada, tipo, geralmente você vai muito pro lugar de tentar fazer com que ela siga algo, ou você fala assim, não, beleza, você é desse jeito, você vai ornar com um cara que é desse jeito. Você é mais de juntar pontas ou de ajustar a pessoa de alguma forma? O ajuste é mínimo. É óbvio que, geralmente, os dois estão acostumados a um tempo sozinhos, geralmente, mas o ajuste é mínimo. O importante, o que forma um casal e mantém um casal são planos em comum. Por isso eu te falei, chega uma hora que os dois estão com os mesmos planos. A hora que você falar, agora eu quero casar, quero ter filho, agora eu quero ter um cachorro, agora eu quero adotar uma criança, não importa. E o que vai formar um casal perfeito é quando os dois estão com esse mesmo plano. O plano dos dois são iguais. Por isso que filhos realmente mantêm casal e junta casal. Porque depois que você tem filho, você deixa de ser a pessoa mais importante para você mesmo. É uma coisa muito louca. Então, só depois que você tem filho que você pensa, se tiver um enchente, salva meu filho e deixa que eu morro. Então, é uma coisa muito louca. Você muda completamente o seu ponto de vista da vida. E no caso do homem e da mulher, os filhos passam a ser o plano em comum dos dois. Então, realmente segura e mantém casamento muito tempo a questão de ter filhos. Por isso que depois quando chegam os 13, 14 anos, quando os filhos realmente ganham a vida, é onde muitos casais que não se acertam, ou que os planos não batem mais, que acabam se separando. Mas quando o casal continua mantendo os seus planos, continua mantendo a sua vida junto, vai embora, vai embora. Tem que ter esse ajuste, porque acaba sempre... É natural, né? Por exemplo, o que é esse ajuste natural? A mulher gosta de manhã ir na zumba. Eu gosto de jogar tênis. Eu vou jogar zumba tênis. É legal pra caralho, hein? Minha mulher zumba é legal pra caralho. Olha, zumba. Se eu pudesse, era zumba todo dia. Puta, que delícia. É uma dancinha boa, rapaz. É facinho de fazer, é uma delícia. Puta, é uma delícia. Gostoso fazer zumba. Então, e minha mulher vai todo dia na zumba. Cara, é maravilhoso. Pô, então, da hora. Então, assim, não necessariamente é tudo que gosta de fazer, mas é meio que planos macro em comum primeiro e depois ir se ajustando no resto. O casal, para formar legal, ele tem que ser uma soma, né? Não pode ser uma subtração. Então, que nem eu falo, existe a arte da sedução, existe o jogo da sedução e existe a negociação da sedução, que é o que eu ensino. Por isso que tanto é que eu sou aficionado com essa parte de sedução. O que é sedução? É a fase que antecede o relacionamento. Então, é por isso que na sedução, ou seja, na paquera, quando o homem está conhecendo a mulher a primeira vez, nos primeiros minutos, é ali que ele acaba decidindo se ele vai ficar com ela ou dar condição de ficar com ela como relacionamento, de preferência até para o resto da vida, ou se ele vai tentar simplesmente se divertir um momento e falar, não, beleza, não tenho os valores, não tenho características que eu quero, então vai ser só para diversão. Então, por isso que o meu primeiro livro chama Sedução, uma estrada de mão dupla, porque dessa fase da sedução, que é a paquera, que a gente decide se é sexo e amizade ou é sexo e amor.
E é por aí que vem girando e continua girando em todos os lugares do mundo. Eu tenho clientes do mundo inteiro. Vindo para cá, estava começando a conversar com uma cliente minha da Suíça. Eu atendo clientes em Dublin, Estados Unidos, Miami para caramba, Argentina. Então, por quê? Todos os homens são exatamente iguais no quesito quando vai escolher a parceira, quando vai montar esse relacionamento com a mulher. Então, todo homem tem exatamente o mesmo modo de operar. Até eu fiquei surpreso, mas exatamente igual. O que muda é muito pouco. Basicamente, para você ter uma ideia, o que muda no Brasil, beija e depois de alguns dias transam. Em alguns países da Europa e Estados Unidos, saem 2, 3, 4 vezes sem beijo, mas quando beija, transa. Parece que tá todo mundo arrepiado e tá todo mundo meio que... Não sei se é medo, não sei o que acontece, mas parece que tá todo... parece que tem uma super demanda, então todo mundo... Tem gente à vontade o tempo todo, tem aplicativo à vontade, tem festa à vontade, então todo mundo tem gente pra cacete. Se quiser alguma coisa, faz. Mas ao mesmo tempo, na minha cabeça pelo menos, cara, é muito claro quando a pessoa tá, tipo, demandando tempo. Ela tá, tipo, ofertando o tempo dela. Você começa a perceber que a pessoa faz, cara, claramente a pessoa tá se esforçando aqui e tal. E às vezes nem assim as pessoas se tocam ou tem medo que, tipo, meu Deus, não, tá fazendo coisa errada. Tipo, cara, eu não consigo entender esse medo, sabe? Bom, na questão de demanda, né? Realmente tem muita opção. Só que essa Desculpa, é muita oferta. essa oferta, né? Super oferta. Essa super oferta gera uma grande ansiedade na escolha. Então, quer dizer, é justamente aí que está. Se você não tiver um processo de escolha efetivo, você vai ficar sempre ansioso e o risco de escolher errado é muito grande. O grande problema que acontece é que, principalmente a mulher, ela conhece um homem e ela tenta fazer dar certo. E aí é que acaba o grande problema. Então, porque o pior erro da mulher é perder tempo com o homem errado. Isso aí, esse tempo que eu falo, o tempo é de menos. O principal é o trauma afetivo que fica, porque é mais um relacionamento que não deu certo. O homem, ele é mais comedido para se apaixonar, ele toma muito cuidado para se apaixonar. Então, a gente controla o coração. Então, você pega... as mulheres, elas conhecem um homem e falam, eu quero este homem. Nós, homens, a gente conhece a mulher, fala, eu quero essa mulher, mas fica procurando defeitos, problemas, para ver se eu posso me apaixonar por ela, para ver se ela tem aqueles valores que eu espero, se tudo se dá batendo, se ela gosta de mim realmente, se ela está ali, se ela está comigo porque ela quer. Então, o homem tem uma série de inseguranças e ele dá uma avaliada antes de se apaixonar. Então, nós, homens, temos essa capacidade de segurar o coração e só se apaixonar quando a gente realmente fala, beleza, eu quero. Nem que seja um risco, mas ele está querendo o risco. Já a mulher, o que eu percebo? Ela conhece um homem, não importa o problema que você mostre para ela, que ela encontre, ela quer tentar fazer dar certo. E aí acaba quebrando a cara. Quer dizer, o erro mais comum que eu tenho lá é justamente mulheres, por exemplo, que querem ter filhos com homens que não querem mais ter filhos. Então, mas depois eu faço ele mudar de ideia. Não vai mudar de ideia. Não vai mudar de ideia. Isso é bem complexo, entendeu? né? O risco é muito grande, tem que ter um tempo muito grande para o homem mudar de ideia numa situação dessa. Então, é que eu falo. Já homem não. Qualquer mínima possibilidade de roubada, ele fala, não vou me apaixonar aqui. Então, agora... medo sempre vai ter, né? O pessoal sempre tem. Mas como eu falei, chega uma hora em que é da natureza da vida. Não chega uma hora que você fala... E geralmente esse excesso de opções aí que acaba o pessoal tendo, ele vai pegando as opções, e uma hora ele chega a entender que realmente não tem graça nenhuma ele ficar só na bagunça. Chega uma hora que ele fala, agora eu quero alguma coisa diferente. E quando ele chega nessa fase, é que eu falo que o homem está pronto para se relacionar. Entendeu? E aí, o que você achou desse corte? Gostou? Curte, se inscreve no canal e acompanha a gente do Picardia e Caos. Um abraço.